Ex-governador do estado do Rio e ex-prefeito da capital por 2 mandatos, o advogado Marcelo Alencar foi um dos expoentes da política fluminense. Durante a ditadura militar, defendeu presos políticos e chegou a ter um mandato de senador cassado em 1969, após o AI-5. Inicialmente no MDB, partido que precedeu o PMDB, Marcelo Alencar passou pelo PDT do ex-governador Leonel Brizola e na década de 90 se filiou ao PSDB, onde permaneceu até o fim da vida. Aqui no estúdio, para falar sobre o legado político de Marcelo Alencar, eu recebo o deputado Luiz Paulo, presidente estadual do PSDB. Deputado, obrigada pela presença. Gostaria de começar pontuando as principais conquistas do governo Marcelo Alencar no estado do Rio de Janeiro. O nosso governador Marcelo Alencar, antes de ser governador, ele foi prefeito da cidade por 2 vezes. E eu tive a honra de ser seu secretário de obras na sua segunda gestão de prefeito da cidade do Rio de Janeiro, de 89 a 92. E nesse mandato, Marcelo teve um desempenho épico, porque a prefeitura estava falida, não falida como exercício de retórica, falida por um decreto do prefeito anterior. Saturnino Braga, no ano de 88. E entramos em 89, uma greve, prefeitura paralisada, sem dinheiro no cofre, até cafezinho não tinha. Havia categorias em greve, tudo funcionários... paralisado, enfim. E Marcelo conseguiu reverter, né, com a sua habilidade política, contando com o apoio da Câmara de Vereadores, aprovou um conjunto de propostas para indexar o IPTU, para transformar as dívidas com os funcionários de reajustes salariais em tempo de serviço para aposentadoria. Então, uma série de medidas, e já no segundo semestre de 89, a prefeitura saía da falência. E a partir daí tivemos um elenco de obras na cidade do Rio de Janeiro memorável. Foram só na Secretaria de Obras mais de 4.200 obras, mais de 1.000 quilômetros de iluminação pública, porque a segurança sempre foi um ponto forte e a iluminação pública dá mais segurança ao usuário. A zona oeste da cidade do Rio de Janeiro era conhecida como uma região onde acabava a luz na Avenida Brasil, que era Deodoro. Então, um dos grandes feitos da época foi iluminar a Avenida Brasil de Deodoro a Santa Cruz, né? Implementamos um projeto que virou padrão para o Brasil inteiro, que é o projeto do Rio Orla, com a cultura da ciclovia, do Leme ao Recreio dos Bandeirantes. Projeto à época polêmico, mas que deu um excelente resultado para a imagem da cidade. A Conlurb, que tinha uma frota de caminhões de lixo que atendia basicamente com prioridade à Zona Sul, nós reequipamos a Conlurb e ela passou a atender também com muita efetividade a Zona Oeste da nossa cidade. Então, Marcelo Alencar se tornou o prefeito de todos. Tanto é que saiu consagrado como prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Saiu com um grau de aprovação popular muito grande, né? E foi isso que o levou, né, ele largou a prefeitura em dezembro de 92, que o levou a se candidatar a governador. Mas em 92 tivemos também um trauma interno muito grande, porque pertencíamos então ao PDT. Sim. E houve uma grande polêmica entre o Marcelo e o Brizola, pela indicação do sucessor do Marcelo. O Marcelo achava que o sucessor dele deveria ter sido eu, e o Brizola, na prefeitura. E a Brizola achava que era a Cidinha Campos, né? Acabou que não foi nenhum nem outro. Não foi a Cidinha Campos a candidata. Não, mas quem ganhou as eleições? Foi o César Maia, mas prevaleceu o ponto de vista do Brizola. Mas, na verdade, essa polêmica já resultava de uma certa disputa interna de 2 grandes lideranças. Isso fez com que o Marcelo Alencar optasse, depois de sair do governo,
sendo o Brizola governador, para sair do PDT. E fomos convidados, Marcelo foi convidado à época, pelo senador Mário Covas para ir para o PSDB. E um grupo político que o seguia, eu inclusive, fomos para o PSDB, um partido que tinha muito a ver conosco, o Partido da Social Democracia. Fomos para o PSDB em abril de 93, uma festa lá Rio, em Bangu. Aqui no Rio ainda não tinha uma liderança forte, né? O PSDB era um partido ainda pequeno no Rio de Janeiro. Aqui era liderado pelo Ronaldo César Coelho. E com a ida do Marcelo, foi-se um grande segmento de lideranças populares, né? Eu, o deputado federal Otávio Leite, a deputada Lucinha, enfim, tantas outras pessoas. Fomos para o PSDB e ali mesclamos, sob a liderança do Marcelo Alencar, uma fusão do trabalhismo com a social-democracia. E o Marcelo se tornou candidato em 94, junto com o Fernando Henrique, e com o candidato ao Senado aqui, o Arthur da Távola, né? E o Fernando Henrique foi eleito presidente da República pelo PSDB e elegemos juntos, né, os governadores de Minas, de São Paulo e do Rio de Janeiro. E o Marcelo Alencar foi eleito governador pelo Rio de Janeiro e o Arthur da Távola senador da República. E eu fui candidato com ele, né, a vice-governador e fomos eleitos juntos, né? E aí é um outro episódio que é a gestão do Marcelo Alencar à frente do Estado do Rio de Janeiro no período de 95 a 98. E quais eram os principais problemas, né, nesse período? Mais uma vez, no período 95 a 98, eram as finanças públicas, né? Você, praticamente, tudo que arrecadava, você gastava na folha e naquilo que a gente chama dos serviços que o Estado administrava. Quase não sobrava dinheiro nenhum para os investimentos. Então tivemos que abraçar, e o Marcelo foi muito vigoroso nisso, um programa que foi chamado de Reforma do Estado. Esse programa de Reforma do Estado, que também foi abraçado pelo governo Fernando Henrique, implicava em algumas concessões de serviços públicos passarem para a iniciativa privada, né? Porque só a área dos transportes dava um buraco nos cofres públicos na ordem de 150 milhões de dólares à época. E aí vieram as concessões à iniciativa privada das barcas, dos trens e do metrô. Foram polêmicas à época, porque tinham grande oposição do Partido dos Trabalhadores, que ainda não tinha ido para o poder. E tudo que nascia de outros governos para o PT era errado, né? Isso é um episódio para a gente comentar um pouco mais à frente. Mas foi o Estado do Rio de Janeiro uma vanguarda nesse processo, em relação também, aí, não à concessão, mas à privatização da SERJ, que era a companhia de energia que tomava conta de parte das concessões do Rio de Janeiro, com concessões também de água e esgoto na região dos lagos, a iniciativa privada. O governador Marcelo Alencar era um político muito experiente, porque ele nasceu em 25, então ele passou, né, pela Segunda Guerra Mundial, ele viveu Getúlio Vargas, ele foi assessor de Jango Goulart, trabalhou no discurso, o famoso discurso da Central do Brasil, né, que o golpe militar usou como pretexto para derrubar o Jango. Ele foi um empedernido lutador contra a ditadura, foi advogado de presos políticos. Ele dizia que a ditadura tomou 20 anos da vida dele, e é verdade, né? Então, ele construiu uma carreira política na luta, né? Sempre reafirmando os ideais da democracia, da república. Era um homem de temperamento muito forte, de uma retórica muito profunda, e que principalmente gostava muito das pessoas, gostava de gente, principalmente dos mais humildes. Então, era uma liderança de grande respaldo popular.
Eu me lembro que numa das eleições que ele participou de prefeito, 100% dos votos de uma urna em Bangu foram para ele. Olha que coisa. Aí desconfiaram e pediram recontagem. A recontagem confirmou os 100%. Deputado, a gente vai para um breve intervalo, voltamos já já, é só um minutinho.